Você ouviu a voz do Senhor? Foi assim que ele falou? Opa, então obedeçam, ouçam a voz do Espírito. A diaconisa Célia falou, na oração dela, ela disse, precisamos estar com nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Atentos. Lázaro de Betânia. Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judéia, tradicionalmente identificada com a cidade de Al-Eizária, também chamada de Azária. Estou falando hebraico agora no seminário, estou tendo aula de hebraico, então tá certinho? Mas essa aqui é em árabe, gente. Azária, em árabe. Significado, lugar de Lázaro. Em Israel, onde se encontra a tumba de Lázaro, fica a cerca de 3 quilômetros a leste da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. O nome vem do grego Betânia, possivelmente a partir do hebraico, agora em Bet-Nia, contração de Betnania, é quase Betânia, né? Significando casa de Ananias. Outros significados possíveis são casa ou lugar dos figos verdes, ou ainda casa dos pobres. Mas, abrindo um parêntese, sobre o hebraico, quando você vê o hebraico, você se assusta com aquelas letras que parecem só linhas. Quando eu vi assim, eu falei, Jesus, me ajuda, socorro Deus. Eu vi aquele negócio, eu falei, não dá, não vai dar esse negócio não. Aí você começa a entender um pouquinho, pelo menos no início, você vai pegando, é como você aprender a ler um inglês ou outra língua normal, né? Aí eu, no início, quando eu fiz, eu falei, caramba, não vou conseguir. Cheguei em casa, a primeira coisa, caraca, Biel, aprendi meu nome em hebraico aqui, ó. Eu já fazendo o nome lá, mas é bem interessante, o hebraico. Voltando, Betânia, a mais antiga casa ainda existe em Al-Eizária, uma habitação de 2000 anos, é tida como tendo sido casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Trata-se de um local muito popular de peregrinação em Israel. Essa casa ainda está lá, que é a casa de Marta, Maria e Lázaro. Betânia é mencionada diversas vezes na Bíblia como um local visitado por Jesus Cristo. Seu nome foi dado a diversas outras localidades em todo o mundo. A outra Betânia bíblica, a Betânia do além do Jordão, que não deve ser confundida com Betânia próxima a Jerusalém. Tendo dito isso, eu quero falar com vocês o primeiro ponto. E quero dizer assim, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro na vida cristã, o primeiro ponto, lembre-se da sua humanidade. Lembre-se da sua humanidade. Está aí já? Vai aparecer aí. João 11. Seja bem... E aconteceu que Lázaro ficou doente. Quem não fica doente? Todos nós ficamos doentes. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de provações, momentos de dificuldades, porém, nós temos um Deus poderoso, nós servimos a um Deus poderoso que pode fazer coisas infinitamente maiores daquilo que pedimos ou pensamos. Cremos em milagres, mas lembre-se que pessoas normais, cheias do Espírito Santo, também podem ficar doentes. Ah, mas aquela pessoa, mas ela era homem de Deus, mulher de Deus, mas ela ficou doente? Gente, fica doente. Fica com dificuldade. Aqui nós precisamos ter esse cuidado. Todos nós precisamos ter o cuidado para não ficar doente. Porém, ficamos. Mas se ficar, você tem um Cristo poderoso, que cura, que pode todas as coisas. Tá bom. Mas e se ele não curar? Ele é Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Porém, o nosso papel é adorar, o nosso papel é buscar, o nosso papel é fazer com que o nome dele seja glorificado em todo o tempo. É como um casamento, na angústia, na tristeza, na alegria, em todo tempo Deus é com você, em todo tempo Deus é contigo, em todo tempo precisamos expressar o amor de Cristo. Ah, mas está na dificuldade, fala de Jesus. Mas está triste, fala de Jesus. Ah, mas eu estou cansado, fala para você mesmo então, anima você mesmo. Fala, se autoanima
com o Espírito Santo. Fala com ele, Senhor, me dá força, me ajuda. Mas se você falar, Senhor, me dá força, Seja me ajuda, bem-vindo. e não ter uma Decida atitude, crer. Jesus está te precisamos chamando para se sair levantar, do túmulo precisamos nos e mover. viver uma vida plena ao seu lado. Havia um homem chamado Há um Lázaro. convite 11:1. para se livrar do pecado e de Havia um tudo homem aquilo chamado que Lázaro, ainda te ele era atrapalha de para Betânia, viver uma do vida povoado de nova, Maria, sua irmã Marta, profunda e aconteceu que e Lázaro ficou enraizada doente. no reino. Você ficará doente, e mais do que isso, passará por Venha com lutas, adversidades, expectativa e mesmo fé. tendo se Juntos, encontrado vamos com viver Jesus, esta jornada de tendo uma vida 40 nova. dias A humanidade em da sua 7 carne domingos, terrena não até a muda a Páscoa realidade do espiritual nosso Senhor e Jesus. sobrenatural. A realidade da nossa carne, nós somos carne, nós falamos hoje, né, que somos o que, Gabi? Corpo, alma e espírito, nossa carne. EBD, olha só, vou falar igual que o pastor, vou abrir um parênteses. Você que não está vindo na EBD, você está deixando de ganhar, você não está perdendo não, você está deixando de ganhar, deixando de absorver, deixando de aprender, porque cada aula tem sido abençoadíssima, tem servido de aprendizado, cada vez nós aprendemos um pouco mais. Então, se esforça um pouco, vai dormir no sábado um pouco mais cedo, né, a galera que gosta de dormir mais tarde. Tem um pessoal que até dorme à tarde e vem assim para a aula, fica assim ó, na aula. Mas veio, amém, glória a Deus. Mas você que não veio, ou não vem, passe a vir. Doenças nem sempre são questões provenientes do pecado, mas podem ser questões de idade, de má mordomia da vida, fatalidades, consequências do pecado próximo. Nem sempre que a pessoa está doente, está cheia de pecado, olha, adoeceu. Não, gente, não. Nós somos carne, nós estamos sujeitos a todo tipo. Porém, algumas coisas nós podemos nos ajudar. Nos Embaixadores do Rei, nós falamos muito de mordomia, que são os 5 ideais. 5 ideais, quem lembra? Só lembro das outras, mordomia e oração, por causa da música. Mas nos 5 ideais tem mordomia. Um dos 5 ideais que a gente trabalha com os adolescentes é mordomia. E o que é mordomia? Lembra, Lucas? Mordomia? Mordomia é você cuidar da casa de Cristo, da casa de Deus. Se você fala, eu sou tua casa, tua morada, então nós precisamos cuidar da nossa saúde, comer bem, dormir bem, né? Ter esse cuidado, mordomia, cuidar. Então, algumas coisas dependem da gente, algumas doenças dependem daquilo que a gente faz. A gente fala muito com as crianças, chega suado, abre a geladeira, e aí? Aquele choque térmico, aí daqui a pouco aí os pais falam, eu falei para você não beber essa água gelada, eu falei para você não abrir essa geladeira, os pais estão sempre alertando. Então depende de cada um de nós, e às vezes até a gente faz isso também, né? Os pais falam com os filhos, mas muitas das vezes, algumas coisas a gente acaba também não fazendo. Mas lembre-se da sua humanidade. O segundo ponto, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro na vida cristã, Seja bem-vindo, decida crer. Jesus está te chamando para sair do túmulo e viver uma vida plena ao seu lado. Há um convite. Seja bem-vindo, decida crer. Essa amizade, esse laço de amizade. Quando você pega um laço de amizade com alguém, você tem amor àquela pessoa como um irmão, como um filho, como alguém muito próximo. Muitas das vezes ama mais próximo até do que um irmão. Muitas das vezes eu tenho amizades que são mais próximas dos meus irmãos, porque eu vejo mais todo dia. Está ali comigo todo dia. Então você vai pegando essa proximidade. E Jesus, ele mostra ali esse lado. Também Jesus chorou. No versículo 11:35. Volta.
Por quê? Ele estava doente, Jesus viu as irmãs chorando, Jesus vê todo aquele ambiente, Jesus sabia o que ele podia fazer, ele sabia do que ele ia fazer, mas ele mostra ainda o seu sentimento, manifestando o seu sentimento. Seja como bem-vindo, homem. Decida crer. Terceiro ponto. Jesus. Terceiro ponto. Seja Confie bem-vindo. com a Decida sobrenatural crer. ressurreição de Lázaro na Jesus vida cristã. está te Confie chamando na para soberania de sair do Deus. Você túmulo pode dizer isso? e viver Confie. uma vida plena ao seu lado. Há um convite Deus é soberano para em todo se tempo. livrar do pecado. Ao ouvir isso, Jesus disse: o que Jesus fala? Essa doença Seja não bem-vindo. acabará em morte, Decida é para a crer. glória de Deus, para Jesus que o Filho de Deus está te seja chamando para glorificado sair do por túmulo meio delas. e viver uma vida meio plena ao dela. seu lado. Quando Há um Jesus fala para convite Marta, para se livrar do isso, nos piores momentos de sua vida, Deus está no governo e no controle, Ele está no comando sempre, Ele é o rei. Existe um reino no qual nós somos parte. Talvez ela chegue ali já desesperada, já falando, ele morreu e agora, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. É o que ela fala. Ele fala, calma, calma, fica tranquilo. Agora eu te pergunto, como ficar tranquilo em meio à angústia? Como ficar tranquilo em meio à dor? Como ficar tranquilo em meio ao sofrimento? Como ficar tranquilo em meio às perdas? Como ficar tranquilo? Ah, mas se o Senhor não estivesse aqui, Cristo está contigo em todo tempo, Ele está com você todo tempo, o Espírito Santo está contigo todo tempo, te acalmando, te ajudando, falando contigo. Precisamos sim ter esse entendimento. As aflições vão vir, as angústias vão vir, obrigado, Tia Lília. As aflições vão vir, os momentos difíceis vão vir. Quem não tem momentos difíceis? Existem momentos difíceis, mas saiba que Deus é contigo em todos eles. Deus é contigo em todos eles, em todos os momentos difíceis da sua vida. Em todos os momentos, Ele não te abandona. As coisas acontecem, é permissão dEle. Deus está no controle de todas as coisas. Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não aconteceria. Mas Ele é tão grandioso que Ele faz ela exercer a fé dela. Deus, Ele faz você exercer sua fé. Agora nós precisamos exercer a fé. Ah, eu tenho fé que vai acontecer, mas tira esse mais da sua vida. Ou você tem fé ou você não tem. Não tem que ter mais. Ah, não, isso vai acontecer, mas não tem mais. Ah, mas depende se acontecer. Não, fé é algo que acontece sem você ver, sem você saber como. Como é que isso aconteceu? Não sei, vai acontecer. Eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho fé que vai ser curado, eu tenho fé que vai mudar, eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego, eu tenho fé que eu vou conseguir aquela vaga, eu tenho fé. Exerça a sua fé em todos os momentos. Mas e se não conseguir? Permissão de Deus, mas não perca a sua fé. Ah, Senhor, mas se o Senhor estivesse comigo, Ele está com você, Ele não te desamparou não. Creia que o mais importante é a convicção para onde você vai, é a convicção da sua vida eterna, é a certeza da nossa vida eterna. Hoje falamos também na EBD, o que nós temos, qual o seu propósito nesse mundo? O que você tem feito nesse mundo? Qual o propósito? Você está aqui por quê? Não foi assim? E a gente ali foi entendendo. Então, qual é o seu propósito aqui? Buscar a Deus, servir a Cristo, levar o Evangelho, adorar a Ele, mas é viver uma vida plena, viver uma vida boa, viver uma vida em santidade, viver uma vida segundo os ensinamentos da Bíblia, que a Bíblia nos ensina. Então confie na soberania de Deus, confie que Deus é soberano em todas as coisas. Cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer em todos os momentos, em tudo, Ele é Deus. Ele tem a chave, Ele tem um controle para todas as coisas. Quarto ponto, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro na vida cristã, creia no incondicional amor de Deus. Você pode repetir isso? Seja bem-vindo. Creia. Decida crer. Jesus está te Amor chamando de para Deus, sair amém? do túmulo e viver uma Jesus vida amava plena ao Marta, seu lado. a irmã dela e Lázaro. Ele ama todos, inclusive aqueles que têm mais dificuldade. Quem somos nós para falar assim, não, Jesus
aquela pessoa lá, não tem jeito, Jesus não ama, não, poxa, ali só Jesus mesmo, porque é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que muda, é Ele que faz a sua história uma nova história. Podemos encontrar nesse texto 3 tipos de pessoas. Jesus, creia no amor incondicional de Jesus. Maria, os amáveis. Marta, os mais agitados. E Lázaro, os casos perdidos. Podemos ver de 3 formas. E a todos Jesus ama. E a todos esses, para Cristo, é o mesmo amor. Os mais amáveis, aqueles que estão mais perto de Jesus, aquele que fala, aqueles mais tranquilos, aqueles que todo mundo gosta, Jesus ama. Aqueles agitados, aqueles que não, eu vou aqui, vou ali, aqueles tipo Henrique ali, ó, tal, né, Henrique? Né, Henricão? Para lá e para cá que a gente fala Henrique, menos Henrique, para, Henrique tá, ó, ativado. Todos esses, a todos Jesus ama. Lázaro, ele era um caso meio que perdido, ele era, na história de Lázaro, ele era aquele cara que agitava tudo, que ia em todos os cantos, que fazia várias coisas, mas para ele teve jeito. Jesus estava com ele, Jesus fala, você vai estar comigo, amigo de Jesus, calma, tem jeito para a sua vida. Para todos esses tem jeito. Se você pegar na sua família, você está orando e você fala de uma pessoa, poxa, mas fulano, poxa, não tem jeito, ora por ele. Quantas pessoas você já viu transformada por Cristo? Quantas pessoas que você já viu que você falou assim, fulano está na igreja? Fulano aceitou Jesus? Não acredito. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus liberta. Aleluias. Mesmo depois de 3 dias, Jesus ainda amava Lázaro. Esse é o amor incondicional de Deus, amor mais forte que a morte. Lázaro estava morto, mas Jesus amava tanto Lázaro, Jesus tinha tanto amor por Lázaro, que mesmo depois da morte, Jesus fala, Lázaro, vem para fora, vem aqui, calma aí, chegou ainda não, eu ressuscito, eu tenho poder, e com isso ele mostra o seu poder às pessoas. Ponto 5, tenha sensibilidade para mudar a agenda. Seja Você pode falar isso? Tenha sensibilidade. Jesus está te chamando para sair do túmulo. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. João 11:6. Quando esperar? Até quando esperar? Depois de uma notícia ruim, o que fazer? Para onde ir? Priorize as pessoas que ama, seus relacionamentos mais profundos. Jesus, ele estava no lugar, ele ouviu a notícia, ele teve a notícia, mas ainda esperou um pouco mais. E por que esperar um pouco mais? Por que demorou um pouquinho mais? Por que não foi de imediato quando recebeu a notícia? Por quê? Porque pessoas estavam lá indo dar as condolências, indo falar com Marta e Maria pela morte do seu irmão. Ele estava esperando ainda que pessoas chegassem. Por quê? Cristo sabia que ele ia fazer um milagre naquele lugar. Ele sabia que ele ia fazer algo diferente naquele lugar. Ele sabia que ele ia fazer a diferença naquele lugar. Por isso, ele esperou, ele entendeu, não, calma aí, eu vou mudar. Mas Cristo, Jesus, Lázaro morreu, tem que ir lá agora, calma, vai resolver, espera um pouco mais. Mas ele entendeu e mudou de direção, mudou aquilo que ele estava fazendo e foi no momento certo. Com a sobrenatural ressurreição de Lázaro na vida cristã, ande sempre na luz. João 11:7-9 decida assim, crer. depois Jesus disse aos está seus te discípulos, chamando para sair. vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Decida Jesus crer. respondeu, o Jesus dia não tem 12 horas? está te chamando para Quem anda de sair dia do não túmulo tropeça, e pois viver vê uma a vida luz do plena mundo. ao seu lado. Há um convite Quando para anda se de noite livrar do tropeça, pecado pois nele e de não tudo há aquilo luz.
que ainda te atrapalha Traga as para pessoas viver uma para a luz. vida nova, profunda Nós somos sal da terra e e enraizada luz do mundo. no As reino pessoas de Deus. precisam ver em nós Cristo. Venha As com pessoas precisam expectativa ver e em fé. nós diferença. Juntos, Do que vamos viver adianta esta estarmos jornada nessa terra, do que adianta estarmos nesse mundo, se nós não fazemos diferença alguma, se nós não falamos de Cristo, se nós não somos sal e luz. Sal, para quê? Para ser o sal, para trazer sabor, trazer diferencial a esse mundo. E luz, para que as pessoas vejam a luz de Cristo em nossas vidas, aonde nós passarmos, aonde nós for, nós precisamos ser luz, precisamos ser diferença. Não adianta a gente fazer a mesma coisa. Eu tenho conversado muito com os jovens, com os adolescentes, e não adianta você estar no meio da galera, no meio de todo mundo ali, e você não ser diferente, e ninguém falar assim, não vou falar isso aqui perto de você não, porque você é crente, e ninguém falar assim, me desculpa por ter falado isso, porque você é crente. As pessoas precisam ver você diferente, as pessoas precisam ver que, não, na hora quando eu precisar, você pode orar por mim? Você pode fazer uma oração por mim? Que as pessoas precisam ver em nós diferença. Não podemos ser igual ao mundo, não podemos andar da forma que o mundo vai, desordenadamente. Seremos só mais um, não faremos diferença nenhuma. Não, as pessoas precisam, o que a gente vem fazer dentro da casa do Senhor, nós recebemos, nós buscamos, nós profetizamos, nós aprendemos, nós nos enchemos. Para que você se enche? Para transbordar. E quando transborda, se enche mais. É isso. Você vem, se enche para transbordar, levar a mensagem, pregar o evangelho, ser luz a todos que precisam. Ponto 7. Calma que está chegando ao fim. São 22 verdades. Seja bem-vindo. Decida crer. Brincadeira. Jesus está te chamando para sair do São 9. túmulo e viver uma vida plena ao seu lado. Já tá fazendo Há um convite para se livrar do pecado e de tudo aquilo que Ponto ainda 7. te atrapalha para viver Esteja uma vida sensível nova, à dor das profunda pessoas. e Depois de dizer enraizada isso, no reino de Deus. prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seja bem-vindo. Seus discípulos responderam, Decida Senhor, crer. se ele dorme, Jesus vai melhorar. está te chamando Jesus para tinha falado sair da do sua túmulo morte, e mas os viver seus uma vida discípulos plena ao pensaram seu lado. que ele estava falando Há um simplesmente do convite sono. para se Então livrar seus do discípulos pecado e de tudo Então, aquilo que ainda lhes te disse atrapalha para claramente, viver Lázaro uma vida morreu, nova, profunda e para o bem de vocês estou enraizada contente no por reino não de ter Deus. estado lá, para que vocês Venha com creiam, expectativa e fé. para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Jesus estava falando com os discípulos andavam com Seja Jesus, bem-vindo. estava ali com Jesus, Decida caminhava crer. com Jesus, Jesus mas ainda está não te tinha chamando para aquela sair do túmulo afinidade com e Cristo. Eles viver estavam uma vida aprendendo, plena. eles estavam caminhando, estavam juntos, mas Jesus fala, Lázaro adormeceu, ele queria dizer que morreu mesmo. Aí eles falaram, Jesus, se adormeceu, depois a gente vai lá ver ele. Vocês não estão entendendo, não? Vou falar claramente, ele morreu. Vocês entenderam agora? Ele morreu. Ué, morreu? Então a gente tem que ir para lá. Calma, calma. Mas o senhor tinha que estar lá, porque se o senhor estivesse lá, calma, nós vamos para lá. Espera mais um pouco, deixa ir mais pessoas estão lá. Para quê? Para que vejam o milagre que eu vou fazer. Para que vejam o milagre que Jesus ia fazer. Para que veja aquilo que Jesus ia fazer. Para que mais pessoas se convertessem. Para que mais pessoas vissem o milagre e através daquele milagre fossem pessoas alcançadas. Então, existe um propósito para todas as coisas. Existe um propósito na vida, na nossa vida, em todas as coisas, em tudo que acontece na nossa vida, seja boas ou ruins, existe um propósito de Deus. Talvez você quer muito uma coisa, talvez você almeja muito uma coisa, e aquilo ali ainda não aconteceu. Aí você fica, meu Deus, mas não aconteceu ainda. Mas, poxa, se já tivesse acontecido, eu tinha feito isso, aquilo e aquilo outro. Calma, existe um propósito de Deus na sua vida. E se você adiantar, você vai atrasar. Se você adiantar esse propósito, você vai atrasar a sua bênção. Você vai atrasar aquilo que Deus quer fazer. Veja o povo no Egito. Não, vamos lá. O caminho que era para eles fazerem rapidamente era só passar, atravessar o deserto. Eles, por desobediência, ficaram lá 40 anos batendo cabeça.
por desobediência. Não atrase, não impeça, não mexa naquilo que Deus quer fazer. Ouça a voz dele. Ouça a voz do Senhor, espera, no momento certo, você faz. Todos aqueles que, nas lutas, Josué, em suas batalhas, ele buscava no Senhor: Senhor, o que é para me fazer agora? O que eu faço agora? Espera, agora vai, agora sobe, agora batalha, agora ora. Josué, agora você vai só caminhar em volta das muralhas. Josué, agora você vai fazer o povo gritar, agora toca as trombetas. Obedece, gente. Obedece que a coisa acontece. Obedece que vai. Ah, mas é difícil esperar. Ah, eu sei que é verdade. Quem disse que é fácil? É difícil esperar. Esperar é difícil. Mas a bênção chega, a vitória chega. Espera no Senhor que tua vitória está a caminho. Espera no Senhor, aguarde, confie, não perca a fé. Não perca a fé. Fortaleça a sua fé, pelo contrário, fortaleça a sua fé a cada dia. Ponto 8. Entenda a realidade das pessoas. Com a sobrenatural ressurreição de Lázaro na vida cristã, entenda a realidade das pessoas. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. As distâncias eram grandes, e 4 dias depois ainda havia pessoas chegando para dar os pêsames aos parentes. A distância era grande, tinha pessoas ainda chegando. Estão entendendo por que Jesus não foi de imediato? Ele esperou, calma aí, deixa as pessoas chegarem lá. Se eu for lá agora rápido, poucas pessoas vão ver o milagre, poucas pessoas vão receber o que elas vão ver. Poucas pessoas vão ser impactadas, poucas pessoas vão ser alcançadas. Deixem mais pessoas, deixa chegar lá as pessoas, que assim elas verão o milagre. Assim, mais pessoas verão o milagre. Mais pessoas verão aquilo que Deus fez. Pessoas são pessoas em sua humanidade. As pessoas precisavam chegar lá, precisavam sim dar as condolências lá, precisavam entender que morreu, Lázaro morreu, acabou. Mas Lázaro morreu, mas Cristo é a vida. Cristo pode dar a vida. Cristo é quem faz milagre, Cristo é que faz a mudança, Cristo é que faz a transformação. Então espera que Ele vai chegar e o milagre vai acontecer. Ponto 9. Manifeste a sua fé. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta, a fé dela ali foi show de bola, foi linda, poderosa, foi ao extremo. Senhor, sei que se eu estivesse aqui, ele não teria morrido, pela fé dela. Só que ela acreditava que com Jesus, ele não teria morrido. Só que Deus, ele é tão poderoso, como eu falei, Ele faz coisas além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ela fala: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele: Marta, sabe de nada. Sabe de nada. Eu sou o Deus que pode ressuscitar. Eu sou o Deus que pode curar. Eu sou o Deus que pode fazer, além dele. Se ele estivesse, não teria morrido. Eu faço coisas ainda maiores daquilo que pedir ou pensar. Deus estava mostrando a sua grandiosidade, o seu poder, não só para Marta, para Maria, mas para as pessoas que ali estariam, para as pessoas que estavam em volta, vendo esse Jesus. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta, ela vem com essa fé, ela tem ali uma fé, só que, lembra do mais que eu falei? Senhor, eu creio, mas, Senhor, eu creio que se eu estivesse aqui, se eu podia fazer ele ressuscitar, mas ele morreu, mas o Senhor não estava aqui, mas o Senhor chegou agora, não tem mais, ou você tem fé, imagina que aqui não tem
Aqui não tem chão, não tem nada. Fé é você estar com os olhos em Cristo e dar o passo, sem ver o chão. Mas é crer que Cristo está te sustentando, é crer que Cristo que está te orientando, é crer que Cristo está no controle. Eu vou dar esse passo, mas eu não estou vendo nada na minha frente. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Marta, ela teve uma fé tremenda, mas existiu mais. Não deixe esse mais entrar na sua vida. Tenha fé, simplesmente. Creia que Deus é o Deus do impossível. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Versículo 23. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Para ela não tinha mais jeito. Para ela morreu, acabou. Ela ainda não estava entendendo que ela estava diante de um Deus poderoso, de um Deus que podia todas as coisas. Ela não entendia que ele podia fazer ressuscitar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? A declaração de Marta, ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela crê de forma correta. Ela aprende a ter fé, ela aprende a entender que ela precisa colocar toda a sua fé sem existir o mais. Sem existir, é crer que Ele pode, é crer que Ele pode curar, que Ele pode fazer. Ela crê de forma correta. Depois disso, foi a vez de Maria demonstrar uma fé evidente, sólida, firme, estável, convicta e real. Que família! Não era à toa que eram grandes amigos de Jesus. Na casa deles, ele ficava pelo menos 4 vezes ao ano, quando seguia para as grandes festas anuais judaicas. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. João 11, 28 e 29. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linhos e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas, deixem-no ir. Disse Jesus: Lázaro, venha para fora. O milagre aconteceu à vista de todos aqueles que estavam presentes, à vista de muitos judeus que tinham ido visitar Maria, à vista de todos esses que estavam ali, viram o grande milagre que aconteceu, o milagre da ressurreição de Lázaro. Muitos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Olha o porquê de esperar o tempo certo, esperar o momento certo. Muitos daqueles que foram visitar Maria, que foram lá ver eles, que foram lá prestar condolências, ao verem aquilo ali, eu quero esse Jesus. Eles entenderam, eles viram o milagre alcançou eles, o milagre de Cristo alcançou eles, e eles receberam a Cristo, eles creram em Cristo, naquilo que Ele fez. Então, houve essa espera, mas também, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Alguns decidiram crer, uns decidiram crer e celebrar, outros decidiram descer e polemizar, contar aos fariseus, falar para eles um deles, chamado Caifás, que lá no João 11, 49 e 50, vai dizer assim, ó: então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Naquele dia, sem estar consciente do que disse, Caifás foi de sacerdote judaico a um profeta para as nações, pois ele estava certo. A morte de Jesus foi uma morte para salvar toda uma nação, para salvar todo mundo. Posteriormente dali, da saída desse milagre de Lázaro, eles saíram para contar a Caifás sobre o Cristo,
o Cristo que estava fazendo milagre, que estava para eles atrapalhando, para eles estava incomodando. Essa é a grande verdade. Mas não sabia ele que ele estava assim, sendo um profeta para a nação, dizendo que esse Cristo era o que salvaria o mundo. Ele mesmo ali, sem querer, já declarou isso. Então, todo esse processo de milagre que Jesus fez na vida, fugiu o nome, na vida de Lázaro, tudo que aconteceu ali na vida de Lázaro, todo esse milagre que Jesus fez com Lázaro, com pessoas vendo, esses milagres podem acontecer hoje, podem acontecer em nossas vidas. Ah, mas o milagre da morte, como a gente vai ver? O pastor falou aqui, como a gente vai ver mortos ressuscitar se você não orar pelos mortos? Se você não orar ali naquele momento, pedindo a Deus, Senhor, ressuscita, como veremos? Ah, e se não ressuscitar? É Deus, é soberania de Deus. Mas você orou, mas você falou. Não deixe as oportunidades de orar por alguém, de colocar as mãos. Marcos 16 vai falar que dali muitos fariam milagres, coisas ainda maiores que Jesus. Você recebeu isso. Você recebeu de Cristo para fazer coisas ainda maiores que Ele. Então não deixe de orar, não deixe de colocar a mão pela pessoa, por um enfermo. Não deixe de buscar em Cristo o milagre. Não deixe de buscar em Cristo o milagre na sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero te fazer esse convite. Um convite.